Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando o nosso primeiro encontro dominical, nesses tempos em que pessoas como você e eu podemos estar testemunhando a queda de um império de uma forma muito mais acelerada do que muitos analistas estavam prevendo mundo afora. Isso porque as atitudes do presidente norte-americano em relação a alguns países terá reflexo no mundo inteiro. E o Brasil rapidamente será atingido também por essas iniciativas que estão se dando por lá. Mas a questão é a seguinte: será que essas iniciativas são iniciativas que estão acontecendo lá de exercício de um poder, de manifestação de uma supremacia, de uma superioridade, de um destemor? Ou é exatamente o contrário? São atos de desespero que acentuam que a sociedade americana está muito doente, eles estão com problemas muito graves e eles estão tratando esses problemas com remédios absolutamente ilusórios. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e também trazer aqui alguns pontos, alguns reflexos da eleição do presidente da Câmara e do Senado, que deixou o bolsonarismo muito cabisbaixo. Eles estão vendo a derrocada do império e eles sabem que estão conectados umbilicalmente com o que de pior existe fora do nosso país. Acontecendo uma catástrofe lá, eles serão os primeiros a serem atingidos aqui no nosso território. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que têm ajudado nosso portal a crescer tanto. Nós somos agora 997 mil pessoas conectadas e através aqui do nosso portal do José, tá legal? Então, vamos começar os nossos trabalhos aqui. Começando aqui com o discurso de Hugo Motta, ontem, quando ele foi eleito presidente da Câmara, que causou muitas decepções no bolsonarismo, porque ele simplesmente reproduziu um discurso a favor da democracia, uma coisa que em outros países nem aconteceria, né? Seria falar de algo que já está estabilizado. Mas aqui, como a nossa democracia foi muito atacada por esses criminosos, esses delinquentes, esses vigaristas, então nada como um discurso para colocar a bola no centro do gramado, aí literalmente no centro, né? E o Hugo Motta, ele reproduziu trechos de discurso do discurso famoso de Ulisses Guimarães quando foi promulgada a nossa Constituição em 5 de outubro de 1988. Vou relembrar aqui um trechinho da fala do Ulisses, vamos lá. Da liberdade e da democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações. Pronto, então Hugo Motta fez o discurso e no final, para deixar a extrema-direita mais revoltada, ele usou aqui uma expressão, título de um filme que homenageou Eunice Paiva e que retratou o que foi o período da ditadura aqui no nosso país, né? O filme Ainda Estou Aqui. Quando ele fala isso, então, aí o bolsonarismo se esgoelou por todos os lados, né? E as reações foram muito engraçadas. Vamos ver aqui a fala de Hugo Motta no final. Não pode errar e não podemos deixar que ninguém erre contra o Brasil. Temos de estar sempre do lado do Brasil, em harmonia com os demais poderes. Encerro com uma mensagem de otimismo. Ainda estamos aqui. Muito obrigado. E aí, esse discurso aí foi a senha, né? Aí os bolsonaristas ficaram revoltados. O Hugo Motta, gente, ele está vindo para a comunicação de uma maneira muito inteligente, tá? Ele já publicou um vídeo criando aqui uma coisa que ele chama de, em vez de Google, o Google, onde ele vai todos os dias aparecer nas redes sociais. Então, vamos acompanhar com atenção, né? Caminharam juntas na eleição da Câmara. Assiste aí que eu te conto como foi.
E aí, tudo bom? Você também foi no Google ver quem é o Hugo Mota? Olha, nada contra o Google, pode ir lá pesquisar. Mas como agora a gente vai se encontrar aqui nas redes todos os dias, então resolvi fazer o meu próprio buscador. Bem-vindos ao Google. E vocês viram só? Ele vai aparecer nas redes todos os dias. Quem é que tem pedido aqui para o presidente da República aparecer nas redes todos os dias? Pois bem, o Hugo Mota, um ilustre desconhecido do país, vai ficar uma figura conhecida, justamente por usar essas ferramentas. Vai pautar assuntos no Congresso Nacional e vai atrair muitos debates. O presidente da República precisa fazer isso também. A primeira aparição dele agora, nesse ano, foi muito positiva e a comunicação vai ter esse trabalho gigantesco de arrastar o presidente da República para esse embate político, porque não existe vácuo na política. Se o presidente fica sem falar, quem fala é a direita, são os grandes veículos de comunicação e a desinformação reina. O bolsonarismo está desesperado. Eleição sem oposição não é democracia. Bolsonaro tem que concorrer em 2026, acima de tudo, em eleições transparentes. Aí que foi o Flávio Bolsonaro falando, né? Democracia é o que está na lei, é o que está na Constituição, não é o que está na cabeça de um ministro do Supremo. Aí veio para os ataques tradicionais o Dudu Bananinha reclamando que ministros de Lula estavam usando bonezinho azul, né? Com a frase "o Brasil é dos brasileiros". Ele acha que isso aí é contra o Donald Trump. Gente, nem se a CIA tivesse preparado um cara para ser tão bajulador, tão puxa-saco do governo norte-americano, dos interesses norte-americanos aqui no Brasil, tivesse trabalhado muitos anos, eles não conseguiriam ninguém que fosse mais vassalo, mais puxa-saco, mais bajulador e mais traidor da pátria do que Eduardo Bolsonaro. Porque tudo que nós fazemos aqui em relação à nossa soberania e pode ofender o ânimo de Donald Trump nos Estados Unidos. Então não vamos mexer com o Trump, não. Né? Vamos ser vassalos. Né? Gente, é uma situação patética. Né? E aí ele critica que o fato dos deputados e senadores usarem boné azul com a inscrição "o Brasil é dos brasileiros". Ele está irritado, isso é agressão? Dizer que o Brasil é dos brasileiros? Pois bem, né? Isso para vocês verem, mas são manifestações de desespero. No mundo, as reações contra o extremismo de direita estão começando a ganhar volume também. E na Argentina, depois de um pronunciamento de Milei lá em Davos, praticamente acusando as pessoas homossexuais de serem pervertidas, fazendo coisas com crianças, enfim, você está entendendo o que eu estou falando? Eu não posso falar algumas expressões aqui porque o Google dá uma bloqueada, né? As pessoas dessa comunidade se uniram na Argentina inteira. Então, ontem aconteceram manifestações em todas as cidades na Argentina contra esse discurso do Milei, esse discurso desse vigarista, desse bobo da corte internacional. Aqui a manifestação lá em Buenos Aires, gente, olha só a multidão, ó. Esa suerte, digamos, de tarima móvil que es tan clásica de las marchas del orgullo LGTBIQ+. Mira el gazebo, Luciana, perdón, te interrumpo. Mira el gazebo con la Cruz Roja. Muita gente, e a história desse Milei aí não promete ter um fim muito bom, não. Ele está colado também com essa ideologia, o comportamento da extrema-direita. Daqui a pouco os argentinos vão começar a cair a ficha, se já não caiu, né, para a maior parte do povo que está sendo arrastado para a miséria. Aliás, as atitudes de Donald Trump, do ponto de vista racional, alguém que está se isolando do mundo inteiro, está quebrando os fornecimentos de produtos, está diminuindo a interatividade, ele acha que isso vai fazer com que a economia dos Estados Unidos crescerá desconectada do resto do planeta? Qual é a lógica disso, né? Não tem ninguém que está conseguindo entender exatamente para onde isso vai chegar. Isso está criando estresse em outros países, só que tem um negócio. O mundo não é apenas os Estados Unidos da América. O mundo é o mundo. Então, na medida que eles se isolem, as cadeias produtivas, os negócios, os comércios vão ser fortalecidos com todas as outras nações. O que eles vão fazer? Eles vão querer proibir o comércio no mundo? Então, eles estão ali numa situação muito complicada, gente. O governo Trump acusa México de aliança com cartéis. Essa foi uma justificativa infame que eles jogaram, que o Trump jogou, para dizer que vai bloquear ou taxar produtos mexicanos, né? Mas e a comunidade do euro também? Ele vai fazer isso, e a China. Ele está querendo taxar todo mundo. O Brasil ainda não entrou nesse baile, né? Mas está na fila ali. Apesar do bolsonarismo, se dependesse deles, dos lacaios, o Brasil seria o primeiro da lista. Bom, e a presidente do México, a presidenta, como eles gostam de falar, né, reagiu também de uma forma muito contundente, gente. Ela dando uma lição de moral, dando uma explicação
quem tem acesso a essas informações forma um juízo, uma consciência equilibrada do que está acontecendo. E quando você analisa a coisa de fora, você vê que o ato do Donald Trump, os atos são atos de desesperados ou de desesperado. Vamos lá pegar aqui esse trechinho dessa matéria da TV. Claudia Sheinbaum acaba de emitir posicionamiento tras los aranceles, tras el comunicado de la Casa Blanca. Bom, e aí a matéria vai falando, eu fui resgatar aqui o tweet da Claudia Sheinbaum, e aqui tem aqui em português, né? Aqui tem a tradução aqui. Então ela diz o seguinte: rejeitamos categoricamente a calúnia que a Casa Branca está fazendo contra o governo mexicano de ter alianças com organizações criminosas, bem como qualquer intenção de intervenção em nosso território. Se tal aliança existe em algum lugar, é nos arsenais dos Estados Unidos que vendem armas de alto poder para esses grupos criminosos, como demonstrou o próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos em janeiro desse ano. Em 4 meses, nosso governo apreendeu mais de 40 toneladas de drogas, e por aí vai. Se o governo dos Estados Unidos e suas agências quisessem abordar o consumo grave de fentanil em seu país, poderiam, por exemplo, combater a venda de narcóticos nas ruas de suas principais cidades, o que não fazem. E a lavagem de dinheiro gerada por essa atividade ilegal que causou tanto dano à sua população. Então o Trump está estressando a sociedade americana, pegando todos os problemas que eles estão passando agora e jogando a responsabilidade nos outros, né? E desfocando a razão principal da decadência da sociedade americana. Gente, o salário nos Estados Unidos está congelado desde 2009 em dólar por hora. E o custo de vida está subindo, os aluguéis sobem, a comida sobe, a energia sobe, o combustível sobe, sobe tudo. Então os americanos estão tendo que trabalhar que nem uns desgraçados, uns miseráveis. E tendo jornadas de trabalhos exaustivas, com mais de um emprego, devendo tudo quanto podem, devendo o veículo, devendo a casa, devendo hipoteca, devendo tudo. E não tem dinheiro para cuidar da própria saúde, porque a saúde é privada, e aí não sobra nada. E os remédios são muito caros. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Uma doença que está comendo o país de dentro para fora. As pessoas estão consumindo essas drogas, o fentanil, não é por diversão, não, gente. Tem problemas por trás dessa história aqui. Veja as notícias aqui, ó. Mortes por overdose nos Estados Unidos caem pela primeira vez em 5 anos. Essa matéria aqui, ela é de 2023, se não estiver enganado aqui, ó. Não, 15 de maio de 2024. Então, a morte por overdose caiu. Mas vejam só esses números. O Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos publicou nessa quarta-feira, 15 de maio, pesquisa que mostra uma queda de 3% no número de mortes por overdose. Foram reportadas 107.543 mortes por overdose, de janeiro a dezembro de 2023. No ano anterior, haviam sido 111.029. A taxa foi puxada pela redução dos casos relacionados a opioides. Por que eles estão indo para os opioides, gente? Porque as pessoas não têm dinheiro para comprar remédio. Então elas vão para os analgésicos. Elas não têm um SUS para tratá-las de doenças crônicas. Todo filme americano que você assiste, sempre tem um personagem ali que está passando por alguma situação. Ele pega no porta-luva do carro, vai lá no banheiro, vai em algum lugar, e ele pega uma embalagem, né, com vários comprimidos, bota aquilo na boca e engole. Até eles fazem sempre um gesto assim, como se fosse um peru, né, com uma galinha comendo alguma coisa, eles levantam a cabecinha e dão aquela torcida no pescoço, né? Mas isso é o retrato que esses filmes mostram, que essa gente se usa drogas lícitas ou ilícitas para se livrarem da dor. E isso muitas vezes acarreta essa overdose, né? Essa morte. Mortes por overdose de droga ficam abaixo de 100 mil nos Estados Unidos. Agora, vocês imaginam só as consequências indiretas dessas pessoas que estão se drogando com essa magnitude. E aí se coloca a culpa no outro para pretexto de se taxar produtos. Bom, o primeiro-ministro do Canadá, ele fez um pronunciamento muito contundente aqui. Ele fala, olha, os Estados Unidos e o Canadá sempre foram amigos. E ele cita situações, ele joga na cara mesmo algumas situações aqui. Vamos acompanhar. To the mountains of the Korean Peninsula, from the fields of Flanders to the streets of Kandahar, we have fought and died alongside you. Ele fala um monte, gente.
de todos os períodos da história que o Canadá estendeu a mão para os Estados Unidos e foram parceiros. E agora ele está dizendo, já que é para taxar, então nós vamos reagir também na mesma moeda. Então vai acontecer o seguinte, vamos ver se dá para pegar aqui. This will also be far-reaching and include everyday items such as American beer, wine, and bourbon, fruits and fruit juices, including orange juice, along with vegetables, perfume, clothing, and shoes. It'll include major consumer products like household appliances, furniture, and sports equipment, and materials like lumber and plastics. Gente, vai taxar tudo também. Então, isso aí vai ajudar o povo americano? Qual é a lógica dessa história? Isso é sinal de superioridade ou sinal de desespero, aquilo que eles estão fazendo lá? E os lacaios, os vigaristas, os puxa-sacos e bajuladores aqui? Qual o caminho que essa gente vai tomar? Gente, eu fico por aqui. Mais tarde tem mais assuntos importantes, tá legal? Tchau.